Muito boa tarde, amigos, amigas, tradicionalistas, simpatizantes do movimento tradicionalista gaúcho. Estamos iniciando mais um programa Proseando com o MTG, que é esse espaço privilegiado que a TV Tradição nos oferece, em que nós conversamos com as pessoas que têm interesse nas questões do movimento tradicionalista gaúcho, da preservação da tradição gaúcha, da cultura regional. Aqui, nesse espaço onde nos encontramos nos estúdios da TV Tradição, na Zona Sul de Porto Alegre, neste 24 de novembro do ano da graça de 2014. O assunto que nos vai tomar o tempo hoje, e que eu espero que seja um assunto que possa suscitar debate, possa suscitar discussão. Ele não é um assunto fechado, não é um assunto de absoluta convicção, ele não é um assunto que tenhamos uma fórmula já pronta para resolver ou para encaminhar. É um assunto que vai ocupar o nosso tempo entre agora e o início de janeiro de 2015, para que nós possamos, no Congresso Tradicionalista, que realizaremos em Uruguaiana, de 9 a 11 de janeiro, tomar uma posição, tomar uma decisão, com base em tudo que nós conversarmos, até lá, que debatermos, e com a vontade da maioria. Aliás, o movimento tradicionalista gaúcho tem este perfil. Debate, discute e, ao final, vota. E a maioria vence. Quem conseguir formar a maioria acaba fazendo prevalecer a sua ideia, ou a sua convicção, ou o seu pensamento. O tema é rodeio, ou os rodeios. Nós, inclusive, estamos publicamos essa semana que passou, o editorial para o mês de dezembro, que também será publicado no jornal Eco da Tradição, mas já se encontra no site do MTG, tratando desta questão dos rodeios, da realização dos rodeios, sob dois ângulos. Então, nós vamos dividir essa nossa conversa em dois momentos. Uma questão que diz respeito exclusivamente à atividade artística dos rodeios, e uma outra questão que diz respeito a todas as atividades de rodeio, incluindo a artística, a campeira e a esportiva. Então, vamos trabalhar dois momentos aqui. Vamos iniciar essa nossa conversa apresentando ao senhor e à senhora o que nós estamos imaginando como proposta para levar ao Congresso Tradicionalista sobre os rodeios e sua atividade artística. Primeiro, nós queremos nos referir às razões que nos levam a fazer uma proposição que mexe com o que é hoje, que não deixa como está hoje. Quais são os motivos? Primeiro, a constatação de que houve uma alteração significativa nos últimos anos com relação à participação dos artistas ou das pessoas vinculadas à atividade artística nos rodeios. Os acampamentos são muito raros na questão da artística. Os grupos de dança chegam no dia, só se apresentam um dia, as fases classificatórias foram praticamente eliminadas, há um ou outro rodeio que mantém, mas a maioria não mantém a classificação de um dia para o outro dia, ou seja, é uma apresentação única, e muitos grupos de dança vão a um rodeio e no mesmo final de semana vão a outro rodeio, às vezes no mesmo dia vão a outro rodeio. Chega-se ao ponto de participação em 4 rodeios diferentes no mesmo final de semana. 2 no sábado, 2 no domingo.
Então o grupo embarca no ônibus, vai lá, desembarca atrás do palco, se apresenta, embarca no ônibus, vai para outro, se apresenta, embarca no ônibus, ou seja, não convive no rodeio, não participa da vida do rodeio, só se apresenta. E sempre, ou quase sempre, com um objetivo: ganhar a premiação em dinheiro que é oferecida pelo rodeio. Então, primeiro isso. Segundo, os rodeios deixaram de cumprir o papel da integração das entidades tradicionalistas. Por não haver acampamento, por não haver a convivência, não ter o mate que rode, não ter a conversa larga, calma, as pessoas não têm mais tempo, ou seja, transportam para dentro do rodeio a vida corrida do dia a dia e não há mais a convivência. A convivência ficou para outro plano. Terceiro, a preocupação com tradição, com preservação da tradição, também já não é mais o principal. O principal é ganhar o prêmio. O principal é ir lá e ganhar. E se o prêmio for em dinheiro, muito melhor. Mais atração, mais participação. Então aquela ideia de participar para a preservação, de estimular a que as pessoas andem pilchadas durante o rodeio, já está complicado. As pessoas vão lá, se apresentam, descem do palco, tiram a bombacha, tiram o vestido de prenda e quando ficam no rodeio, ficam sem uso do traje. Ou seja, sem um compromisso maior com os objetivos do rodeio. Vinculado a tudo isso, nós temos mais dois pequenos problemas, que podem ser grandes. Em virtude dessa sistemática, os rodeios acabam sendo vencidos pelo mesmo grupo de entidades, pelos mesmos grupos de dança. Estou falando dos grupos de dança. Tá? O mesmo, e é em torno de 10 a 12 CTGs que têm ganho quase todos os rodeios que acontecem no Rio Grande do Sul. E são muitos, mas é o mesmo grupo que acaba ganhando. Ou seja, o mesmo grupo de CTGs fica com todo o dinheiro que é distribuído na premiação. E um outro problema é de organização do próprio evento. O organizador, o promotor do rodeio, acaba ficando espremido no tempo, pressionado, tendo que parar um palco para esperar chegar, alterando a ordem, porque a entidade tal está participando de outro evento, vem para cá, ajeitar a programação para atender os grupos de dança que chegam no rodeio exclusivamente para se apresentar. Não convivem, não consomem ali no rodeio, que não pagam inscrição, não pagam ingresso, não consomem, sequer fazem uma refeição ali no rodeio. Tá? Então, me parece que a situação não é boa. E houve-se reclamações em todos os cantos. Há muita gente reclamando, quase todos reclamando, dizendo que assim como está não está bom, precisa fazer alguma coisa, o MTG tem que fazer alguma coisa, o MTG tem que tomar providência, pois então o MTG vai propor uma alteração. Só que a alteração não pode ser uma alteração imposta pela direção do MTG, não pode ser uma alteração de cima para baixo, simplesmente. Nós poderíamos discutir isso numa convenção tradicionalista, por exemplo. Poderia ser tema de convenção. Tá? E aí o grupo de debate é um grupo mais fechado. Coordenadoras regionais, que são 30, e conselheiros do MTG, que são 49, junta fiscal, que são mais 6, e conselheiros beneméritos e vaquianos, que tem aí uma participação aí de 10 a 15. Tá? Ou seja, nós teríamos aí um grupo de aproximadamente 100 pessoas discutindo, debatendo e resolvendo. Nós estamos propondo fazer diferente. Nós estamos propondo debater esse tema num congresso tradicionalista. E esperando contar nesse congresso com grande quantidade de entidades tradicionalistas,
de delegados de entidades. Se todas as entidades vinculadas à área artística ou com representação artística participarem do Congresso com o seu número máximo de delegados, nós poderemos ter em torno de 1.700 congressistas, o que é um número expressivo, ampliaria enormemente o debate, a discussão, a votação, o andamento ou o direcionamento dessa questão. Então, vai aqui um chamado, e por isso que nós estamos levando esse assunto para o Congresso, e não para uma convenção. Evidentemente que algumas questões que o Congresso decidirá, vai remeter para a convenção, para que a convenção normatize, mas a decisão da direção, digamos assim, a decisão macro será do Congresso tradicionalista. E esse Congresso acontecerá em Uruguaiana no ano que vem. A nossa proposta é de que cada grupo de danças, cada CTG, na verdade, não dá para falar em CTG porque o CTG pode ter mais de um grupo de danças e o mesmo CTG estar em mais de um rodeio, com um grupo, digamos assim, um grupo mirim no rodeio e grupo adulto no outro rodeio. Pode acontecer isso? Pode. Ou então vai todo o CTG para um rodeio e no meio do rodeio só o grupo adulto sai dali e vai se apresentar no outro rodeio e volta. Pode acontecer isso. Então nós vamos tratar como grupos de dança. Cada grupo de dança poderá participar de quantos rodeios quiser no mesmo final de semana. Porém, a premiação em dinheiro ou premiação que represente valor econômico, pode ser um carro, pode ser uma moto, pode ser qualquer tipo de bem que tenha representação econômica, somente será disputada no primeiro rodeio que participar. Essa é a proposta. Um CTG vai para o rodeio, ou um grupo de dança vai para o rodeio na cidade de Passo Fundo. O primeiro rodeio que ele participa é o rodeio lá em Passo Fundo. Pois bem, disputa a premiação daquele rodeio de Passo Fundo. Tá? Aí ele vai sair de Passo Fundo e vai disputar um outro rodeio no mesmo final de semana em Erechim. Tá? Pois neste segundo rodeio ele participa, disputa o troféu, mas se houver premiação em dinheiro ele não disputa. A premiação em dinheiro será para os outros que não participaram de um outro rodeio, ou seja, a premiação em dinheiro se destinará exclusivamente aos grupos de dança que participarem de um único rodeio no final de semana. Isso vai possibilitar que a entidade vá para o rodeio, com todos os seus grupos, com toda a sua representação, conviva no rodeio, acampe no rodeio, fique junto com os outros, discuta, tome um mate, jogue um dominó, jogue uma canastra, mas fique no rodeio, tá? Passe no rodeio. Isso, quem sabe, pode permitir que a entidade possa trabalhar novamente em questão de classificatórias, se for adequado, se for bom para aquele evento, para aquele rodeio. Tá? Classifica para o outro dia, aí vai se apresentar 2 vezes, coisa que é bom. Mesmo para quem esteja se preparando para o ENAD e precisa testar as suas danças, coisa que acontece muito, pode fazer no mesmo rodeio. 3 danças no sábado, outras 3 no domingo, se classificar e tal, né? Sem nenhum tipo de problema. Ou seja, a proposta é que a disputa por dinheiro seja somente feita no primeiro rodeio que participar naquele final de semana. É basicamente isso. Isso vai permitir que mais grupos ganhem, que haja uma distribuição mais equilibrada da questão de premiação em dinheiro, tá? E vai permitir que haja uma convivência maior das entidades nos rodeios. Então esse é o primeiro tema,
isso que nós gostaríamos que houvesse o debate nas regiões tradicionalistas, em cada uma das 30 regiões, dentro dos CTGs, vamos encontrar a melhor forma. Não significa que é obrigatório ser da forma que eu estou colocando aqui. Pode surgir novas ideias, quem sabe uma outra forma de resolver a questão. O fato é o seguinte: do jeito que está não pode ficar. Por quê? Porque não está bom. Todos dizem que não está bom, que não é legal. E, portanto, nós temos que fazer alguma coisa e o MTG vai trabalhar no sentido de melhorar esse aspecto aí. Esse é um compromisso que o movimento tem enquanto federação de CTGs. Ou seja, todos os CTGs têm o mesmo valor, todos são iguais, não interessa se é maior, se é menor, se é bem estruturado, mal estruturado, se participa do Enarte, se participa do FEGADAN, aqui, lá e acolá. Tá? Então, é uma questão, me parece, que dá para nós debatermos e chegarmos a um consenso. O segundo assunto que eu queria debater nesse dia de hoje é com relação aos horários dos rodeios. Nós temos dois tipos de problema básicos. E aí inclui artística e inclui campeira. Inclui as duas áreas. Pode incluir até esportiva. Mas na área esportiva, isso não tem ocorrido. Mas vai fazer parte do mesmo sistema. Um dos problemas. Aqui nós temos provas até muito tarde à noite, na sexta e no sábado, especialmente no sábado à noite, que se estende para altas horas de sábado e às vezes vai vir à noite. Na campeira, por exemplo, vira à noite de sábado, na artística também muitas vezes termina de madrugada. Bom, nessa questão, a única coisa que nós estamos propondo é que as crianças, aquelas provas que envolvam criança, legalmente definido como criança, para nós os grupos de dança mirim, declamador mirim, chuleador mirim, intérprete mirim, as categorias mirim, que são até 12 anos de idade, e aí são crianças, ou no tiro de laço, que aí são os piás. Os piás, vale para menino e para menina. As crianças, até 12 anos. E estas provas precisam necessariamente ser encerradas até às 10 horas da noite. Da sexta, ou do sábado, ou da quinta, quando for. Tá? Ou seja, não pode passar das 10 da noite as provas envolvendo crianças. Com isso nós vamos atender, inclusive, a legislação, tá? Uma exigência legal. Por quê? Porque não é possível que a gente esteja com crianças à meia-noite, à 1 hora da manhã, às 2 horas da manhã, envolvidos em provas. Não podemos fazer isso. Tá? É uma questão legal, inclusive. Além de ser, tem toda uma questão de formação ali que me parece que isso deva ser observado. Então, a proposta é essa. E a segunda proposta com relação aos horários é no domingo à noite. Especificamente para o domingo, para o encerramento da atividade. Não interessa se o evento começou na quarta, começou no fim de semana anterior, ou se começou no sábado, ou se começou domingo de manhã. Ok? Não interessa quando iniciou. O fato é que no domingo as provas devem se encerrar até às 20 horas. As provas. A entrega de premiação e tal, bom, isso pode se estender mais. Mas as provas, a realização das provas deve se encerrar até às 20 horas de domingo. Ou seja, concluídas as provas às 20 horas, que tenhamos os resultados, por exemplo, na artística, que demora um pouco mais, lá 21h30, 22 horas, 22h30, está todo mundo liberado, todo mundo podendo voltar para casa, e vão chegar em casa a tempo de, no outro dia, trabalhar quem trabalha, ir estudar quem estuda, cumprir suas obrigações. Nós temos tido problemas seríssimos nessa área, na campeira e na artística, com rodeios que terminam na segunda-feira de manhã.
Uns terminam às 2 da manhã, mas tem rodeios que estão terminando às 4, às 5 horas da manhã de segunda-feira. Isto não é adequado. O movimento tradicionalista não é para isso. O movimento não existe para isso. O movimento tradicionalista existe para a preservação da cultura, resgate da cultura, proporcionar o convívio, proporcionar a convivência, também para o lazer, também para que nós possamos levar a vida de uma forma mais leve. E não, certamente não é ficando em disputas, seja de laço, seja de dança, seja de gaita, até meia-noite, até 1 hora da manhã, até 2 horas da manhã, como tem acontecido em alguns eventos. Então, qual é a proposta? Todos os rodeios, todos, têm que encerrar as provas até as 20 horas. Aqueles que não encerrarem até as 20 horas, tá, vão sofrer algum tipo de sanção. Normalmente, a proposta é que haja uma multa ao promotor do rodeio. Que o promotor do rodeio vai pagar uma multa por não encerrar até esse horário, até as 20 horas. Casos muito específicos, casos excepcionais, tratados como exceção, pode acontecer? Pode. Aí, vou dar um exemplo. Um rodeio no meio da tarde, 2 horas da tarde, está tocando o rodeio, desaba o mundo. Um aguaceiro, falta luz, dá um problema muito sério e ficam 3 horas parados. Bom, este rodeio, evidentemente que não vai conseguir cumprir a programação. Vai atrasar um pouco as coisas, vai se estender. Em vez de encerrar às 20, vai encerrar às 21 ou às 21h30. Tá bem? Estes casos excepcionais, eles vão passar por avaliação do coordenador regional ou da coordenadoria regional, que poderá, como exceção, num caso específico, autorizar a que o rodeio se estenda até mais tarde. Mas será tratado como exceção e não como regra. Como regra, 20 horas encerra. Ah, mas nós temos aí no laço lá 5 duplas disputando o prêmio de um automóvel às 8 da noite e não terminou. Pois então é o seguinte, encerra e sorteia, ou sorteia entre as duplas, ou divide o prêmio entre as duplas. Tá? Isso vale para a equipe, vale para o que for. Lá na dança, tem grupo que não se apresentou. Tá? Paciência. Tem que se organizar para encerrar dentro do tempo, dentro do prazo. Tá? E é possível fazer isso. É só uma questão de organização. Evidentemente que daqui a pouquinho tem que limitar o número de classificados. Não precisa limitar o número de inscritos, porque aí tu vai fazer uma classificatória. Agora, para quem faz uma batida só, por exemplo, na artística, eu abro inscrições e eu vou começar, eu quero iniciar o grupo de danças adulta, o concurso adulto, quero começar às 2 da tarde. E aceito a inscrição de 30 grupos. Bom, aí é sabido que não vou conseguir terminar. Tá? Não vou conseguir terminar, porque daí eu preciso de 10 horas para terminar. Se eu começar às 2 da tarde, eu vou terminar com muito boa vontade à meia-noite. Bom, então o que eu tenho que fazer? Se eu quiser começar às 2 da tarde, se eu quiser começar às 2 da tarde, eu vou aceitar 15 grupos de dança inscritos. Tá? Que daí eu termino em 5 horas. Começo às 2, termino às 7. Com algum atraso, coisa e tal, 7h30 estou terminando. Ou então, começo mais cedo. Ou faço uma classificatória no sábado e vou classificar para o domingo os 10 melhores, os 15 melhores. Tá? Ou então, vou fazer uma corrida só. Bom, dança metade no sábado, metade no domingo. Sei lá qual é a forma, aí cada um vai encontrar a forma. Mas o que nós buscamos é encerrar mais cedo no domingo para que nós não venhamos mais a causar problemas, dificuldades para famílias, para pessoas que dependem do emprego. Nós estamos tendo conflitos entre pais
e patronagens por conta desses problemas, os pais querendo seus filhos em casa mais cedo e as patronagens ficando com seus filhos nos rodeios até segunda-feira de manhã. Tá? Temos crianças com prejuízo escolar por conta disso. É hora de nós mudarmos esse padrão. Então, esse também é um tema que nós vamos discutir lá no Congresso. Repito aqui para todos. Os dois assuntos delicados, de não fácil solução, precisam da participação de muita gente. Cada um pode, deve se posicionar, opinar, apresentar propostas. O que não vale a pena fazer é simplesmente criticar e jogar pedra e tal, sem se dispor a discutir e encontrar uma solução. Se a maioria, depois de debater o assunto, de discutir amplamente, a maioria entender que deve ficar do jeito que está, bem, então, fique do jeito que está. Mas a partir daí, nós temos que mudar a nossa forma de estabelecer as críticas. Porque hoje, as críticas estão recaindo sobre a direção do MTG, que não adota medidas, que não faz nada. A situação não é boa e não faz nada. Não, a situação não é boa e estamos tentando fazer alguma coisa. Preservando tradição, ou pelo menos buscando isso, favorecendo o convívio, fazendo com que o movimento seja um pouco mais simples e que nós paremos de nos criar dificuldades. Porque quanto mais eu busco ganhar dinheiro com rodeios, mais eu gasto dinheiro para me preparar para os rodeios. Aí o instrutor tem que ser o fulano, porque senão não sei o quê. Aí os musicais tem que ser fulano e fulano, nós estamos matando os musicais dentro dos CTGs. Eu acho que está na hora de nós começar a simplificar um pouco as coisas e assim por diante. E lá na campeira a mesma coisa. A caça do prêmio, a caça do dinheiro a qualquer custo, né, não pode continuar. Não pode. Aí fica aquelas 14, 15 duplas que ganham tudo. Ganham tudo. É só fazer o levantamento do que aconteceu em 2013 para 2014. Nós fizemos já esse levantamento. Né? São aí em torno de 14 ou 15 duplas que ganham tudo no Rio Grande do Sul. Os outros pagam a conta. Para aquela meia dúzia de pessoas, meia dúzia é modo de dizer, ficar com toda a premiação. Tá? São profissionais. Nós não trabalhamos com profissionais, nós trabalhamos com cultura. Nós queremos preservação cultural. Tá? Quem quiser outra coisa, o lugar é outro. Tá? Nós trabalhamos com cultura, repito. Tenho certeza que nós podemos fazer um bom debate, com respeito, reconhecendo as opiniões de todos, aceitando que haja divergências, haja opiniões diferentes, como se requer numa democracia. Esse é o nosso papo de hoje, a nossa conversa desta terça-feira, dia 24 de novembro. Véspera do Tchê Encontro, que será realizado na cidade de Flores da Cunha. Véspera do Encontro de Organizadores de Cavalgadas, que será realizado em Passo Fundo. Véspera também do aniversário da Federação Tradicionalista Gaúcha do Planalto Central, onde será realizado também um encontro artístico e campeiro em Brasília e também um CEFOR lá em Brasília. E eu e a dona Odila estaremos em Brasília participando dessa programação da Federação do Planalto Central. Nossos vice-presidentes estarão acompanhando as atividades que serão realizadas neste final de semana em Flores da Cunha e em Passo Fundo. Que todos nós tenhamos uma boa noite. Saúde e paz a todos. Sigam tomando seu mate por aí, que eu sigo tomando o meu por aqui. Até a próxima.